Hoje a gente está aqui com uma grande amiga, Shirley Souza. Shirley é escritora, educadora, tem trabalhado muito com educação agora, levando a literatura para as escolas e fazendo formação de professores também, de educadores, como trabalhar a literatura na sala de aula. Então, o tema da nossa conversa hoje é esse. E com certeza a gente vai poder aprender muito com a Shirley como trabalhar literatura na sala de aula. Oi, pessoal. Bom, eu já me deu uma picada aqui na orelha quando a Mara falou vamos aprender muito com a Shirley, porque normalmente quando eu estou num ambiente onde tem vários educadores, eu falo que não tem educação se um não aprende com o outro, né? É uma troca constante, uma troca de experiência constante. Então, na verdade, mais do que pensar em ensinar alguma coisa, eu sempre penso em apresentar ideias, apresentar experiências diversas e recolher novas experiências também, trazer novas experiências também, né? Então, nesse caminho que eu tenho seguido, que eu estou aí na estrada tem 11 anos agora, eu já trabalhei como educadora antes disso em sala de aula, né? Dando aula mesmo, para alunos de ensino médio, trabalhei também em projetos educacionais junto a ONGs com Fundamental 1 e Fundamental 2, e em 2005 eu virei escritora de literatura infantil e juvenil. E daí, quando eu virei escritora, mudou minha relação com a educação, né? Eu saí da posição de professor em sala de aula e eu passei a entrar na escola como uma visitante, como alguém que chega ali para participar de um projeto que já está sendo desenvolvido, né? Para entrar numa realidade onde o livro já foi lido, na maioria das vezes já foi trabalhado, e daí fazer uma troca com os alunos principalmente e documentando isso, né? Eu acho que meu olhar, esse olhar do aprender sempre continua comigo. Então, a cada visita em escola, nesses 11 anos, sempre que algo me chama atenção, eu documento. Então, se é um vídeo que dá para fazer, se é uma fotografia, se é trazer uma amostra do que foi feito. Então, minha biblioteca de documentação aqui está ficando imensa, né? E eu normalmente, agora, nos últimos 2 anos, eu tenho digitalizado tudo, porque já não estava tendo mais espaço para guardar tudo que eu tinha, né? E nessa documentação, eu fui vendo coisas muito interessantes. Formas de trabalhar a literatura que viravam meios de incentivo à leitura. Meios de cativar o leitor e fazer esse leitor gostar de ler e não encarar aquela leitura como algo obrigatório, como algo que ele tem que fazer para depois fazer uma prova ou uma ficha do livro. Então, que tornava aquele envolvimento com o livro algo prazeroso, que é o que eu acredito que deve ser, né? A literatura deve ser uma forma de você se sentir bem, de você viajar, de você conhecer outras ideias, outros mundos, outras formas de ver a nossa realidade ou de ver o universo fantástico. Um elemento muito mais mágico do que algo pesado, né? E também, é claro, encontrei em boa parte dessas escolas que eu visito trabalhos tradicionais, trabalhos que exigem aquele retorno em forma de nota, em forma de avaliação, né? Isso tem sido feito, posso dizer com certeza, no Brasil todo ainda, né? Tanto escola pública quanto escola particular. Ainda existe essa realidade, muitas vezes porque a própria estrutura da escola exige que o aluno seja avaliado em moldes tradicionais, né? Muitas vezes isso não é uma decisão do professor em si, mas é uma decisão da organização da instituição de ensino, né? E outras vezes não, é sim uma decisão do professor porque ele não conhece outras formas de acompanhar ou de avaliar, de ter certeza do envolvimento do aluno até onde foi com aquele livro que ele encara como uma tarefa de leitura e ponto. Então, nesses bate-papos, nessas palestras, nessas formações com professores, eu tento levar parte desse material para a gente discutir e trocar experiências e ver o que eles pensam disso, e o que eles fazem de diferente, né? O que eles fazem do tradicional que poderia ser mudado, como poderia ser mudado, né? E tem sido bem legal, porque tem experiências que conseguem fazer o pessoal todo presente refletir sobre a sua prática, né? Eu costumo começar perguntando quem dá prova do livro, quem faz fichamento de livro, e normalmente ninguém faz. Daí, durante a conversa, quando todo mundo vai perdendo a vergonha, daí vem aquelas experiências, você vai vendo que a prova, o fichamento, o cartaz do livro ainda está muito presente
na realidade escolar. Né? E aí, muitas vezes, você vai mudando, né, esse jeito de olhar o livro, né? Não tem como eu mudar, né? Eu proponho caminhos, mas como eu não tenho como mudar. Teve uma das palestras que eu dei no ano de 2016, que, se eu não me engano, foi a de Minas Gerais, não tenho certeza. E daí a gente começou a trocar várias experiências e eu relatando a questão, por exemplo, de livro-jogo. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho 2 livros-jogos publicados e sou criadora de 2 coleções de livros-jogos. Olha. E esses livros-jogos, eles têm uma estrutura que ela vem do RPG, vem dos jogos de videogame, né? Onde o leitor ele assume uma postura que não é passiva frente à leitura. Ele tem que interagir o tempo todo, tomar decisões, decifrar situações, fazer escolhas éticas ou não éticas. E tudo isso vai resultando em consequências. Então, ele vai construir diferentes narrativas, o livro tem diferentes possibilidades de leitura, e ele chega a diferentes finais, dependendo dos caminhos que ele vai percorrendo. E esses livros, normalmente, quando eu chego nas escolas, então tem por exemplo, que eu viajo muito pelo Brasil com esse livro, que é Um Caso Muito Sujo, da Paulus. E esse livro ele tem uma temática ambiental por trás da trama. Então, você tem toda a diversão, a trama que está sendo investigada por um detetive e por um pano de fundo falando de uma trama ambiental. E esse livro, especificamente, ele tem 7 histórias possíveis dentro dele. Então, muitas vezes chego em escola e aqueles mais curiosos leram todos os caminhos. Alguns não, leram 1 ou 2 caminhos. E quando eu fiz essa coleção, eu pensei, isso é verdade, vou fazer uma coleção com a qual o professor não consiga dar prova, porque ele vai ter que pensar em outra forma de trabalhar esse livro. Não tem uma resposta única. Não tem uma resposta única. Ou então ele vai ter que pensar em uma prova para 7 possibilidades de narrativa. Fica mais complicado. Então ele vai enlouquecer. Aí eu achei, toda feliz, que isso ia funcionar. Mas não, eu chego em várias escolas onde o professor continua dando uma prova tradicional para aquilo, né? Para aquele formato que não se encaixa no formato tradicional. E eu relatei isso nesse encontro com os professores. E daí uma professora levantou a mão para comentar e falou assim, nossa, mas é um absurdo, porque não precisa dar uma prova do livro. Pode dar um fichamento do livro, por exemplo. Ou seja, ela não entendeu nada. Ela foi para o fichamento novamente. Voltou no tradicional. No tradicional, né? Então, qual valor você tem lá de fazer simplesmente o fechamento com um livro desse que é riquíssimo? Então, eu vou em escolas que, por exemplo, pegam a temática e fazem uma nova aventura com aqueles personagens, uma nova aventura ambiental com aqueles personagens e transformam num jogo de RPG. Tem escolas que transformaram em jogo de tabuleiro. Eu fui numa escola isso foi no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que fez uma caça ao tesouro, que mobilizou a escola toda. E no dia que eu fui visitar, eles fizeram a caça comigo. Então, eles estavam caracterizados dos personagens e eles colocavam os desafios para que eu resolvesse da forma como os desafios acontecem no livro. E fizeram sofrer pra caramba. Eu consegui decifrar tudo e chegar no meu prêmio, que eu ganhei um livro de presente deles, né? Tem formas muito, muito criativas de trabalhar esse conteúdo, né? E que você chega nessas escolas onde isso acontece e eles estão querendo mais. Os alunos estão me perguntando que outro livro desse tipo eles podem ler, né? Que outras aventuras que vão envolver dessa forma, né? Então, quando você chega em uma escola onde você já tem essa disposição aberta, tanto de crianças quanto de adolescentes, para troca de experiências e para mais, daí você vê que algo de diferente foi feito pelos educadores. Né? É o primeiro sinal para você falar, aqui aconteceu o trabalho do livro em sala de aula de forma a construir um leitor. Sim. E esse trabalho, muitas vezes a gente fala, mas se a gente vai trabalhar com muita dinâmica, isso vai gerar muita bagunça, eles vão conversar demais, eu não vou ter o controle. Eu vejo muito isso também da posição dos professores em ter esse controle. Não é uma questão de, às vezes, uma questão de não saber lidar, né, com toda essa criatividade. Como é que eu faço depois? Né? Por isso que então uma formação
Pois é, e uma coisa também que eu ponho sempre para eles refletirem, para eles sentirem a diferença do que é formar um leitor e do que é eu fazer um trabalho cobrando algo, pensando só na nota, né? É a gente pensar em comportamento leitor. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço para eles é: fazer uma prova do livro é um comportamento leitor? A grande maioria diz que sim. Fazer um fichamento é um comportamento leitor? Daí, quando respondem que sim, em seguida eu pergunto: quando você termina de ler um livro, você fala, agora eu vou fazer uma prova do livro? O fechamento. Entendeu? Aí que começa a mágica. Vamos pensar nisso, né? O que Você é como leitor, né? Primeiro pensar na posição sua como exatamente. leitor. Eu desenvolvo um leitor conforme eu desenvolvo o comportamento leitor. Tá. E aí o professor pensar ele como leitor, né? Essa É bem esse o exercício que a gente faz. E em cima disso, eu vou mostrando o que é isso em sala de aula. O que é o leitor em sala de aula. É aí que entram os exemplos que eu falei no início. Ah, legal. E aí, como aproximar, então, desse ambiente, desse universo das crianças e dos adolescentes, né? A gente vê essa dificuldade também, né? Como é que eu me aproximo desses? Os seus livros conseguem fazer um pouco essa ponte? Olha, posso dizer com certeza que consegue. Consegue. Há 11 anos, já publiquei 45 livros, então, sei lá, eu sou uma prova para mim mesma de que a coisa tá acontecendo, né? Eu acho que a grande questão é você respeitar a realidade da criança e do adolescente. Eu acho que o ponto base, ali abaixo de tudo, tá aí. Vou voltar para uma pergunta que eu já ouvi em várias situações, em vários estados, de um adolescente ou uma criança gostar de determinado tipo de literatura que eu considero menor, que eu considero ruim. Já ouvi isso de professor, já ouvi isso de bibliotecário. Então, um caso concreto de um educador que chegou para mim e falou: mas os meus alunos chegam lá só pedindo Diário de um Banana. Ah, sim. Eu não considero Diário de um Banana literatura. Então, eu não tenho Diário de um Banana na minha biblioteca. Opa! Espera lá, quando a gente entra nesse nível do que é literatura, do que não é literatura, do que é bom, do que não é bom, o que é essa qualidade, a gente entra numa discussão muito pessoal, muito subjetiva, né? E para aquela criança, o Diário de um Banana é o máximo. É muito legal, eles adoram, né? Então, você, na verdade, a partir do momento que você fala não tem Diário de um Banana aqui, você perdeu a oportunidade de desenvolver um leitor. Sim. Porque você pode, num primeiro momento, satisfazer esse leitor, e daí depois ir sugerindo outras formas de literatura que dialogam com aqueles gostos do leitor para fornecer outros tipos de leitura, né? E ampliando esse gosto de leitura dele, e ampliando o universo conhecido por ele. Mas você parte de uma base que é dele. A base tem que ser o interesse, né? Da criança e do adolescente. E com os adolescentes a mesma coisa também. Os adolescentes a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Dentre os 45 livros que eu publiquei, eu tenho 2 que são os que mais vendem. Um é de temática ambiental, né? De Meu Planeta Minha Casa. Esse livro, eu considero que ele mais vende por uma escolha dos educadores. Olha. Porque é um livro que dialoga muito facilmente com um projeto multidisciplinar e que a temática ambiental sempre vira ano, entra ano, está na pauta das escolas, né? E ele é um livro de muito fácil leitura, então eu considero ele um livro para adolescentes. Entra para fundo de 2 isso. E o outro livro é o livro-jogo, Um Caso Muito Sujo. E esse eu considero que as escolas adotam pensando necessariamente nos alunos. Então, é muito comum eu ir em escola particular que esse livro é indicado como leitura de férias. Olha. Agora, você imagina eu ir conversar com o aluno que teve que ler o livro obrigatório durante as férias. Eles já... E eles estão bem, estão em festa e a coisa acontece. Então, é porque realmente foi pensado em algo que agradasse a eles. Tá. Né? Em algo que os envolvesse. E por que o livro envolve? Porque ele tem uma estrutura que é reconhecida por esse leitor, adolescente. E a temática é a mesma nesse caso, né? Você está falando da temática ambiental de 2 formas diferentes. Entendeu? Só que o perfil da escola também é diferente, né? Porque para você adotar um livro-jogo, você não pode ter essa postura que você citou, do tipo, vou perder o controle. Controle, né?
né? Então, a postura do perfil, tanto do educador quanto da escola, já é um perfil diferenciado também. Uhum. Você tem que colocar, o aluno tem que ser sujeito também, Ele ele é tem que protagonista, participar. e você está ali como um parceiro, né? Tem muito a Uhum. ver. Eu vejo que as escolas que desenvolvem um trabalho legal, muitas delas adotam pedagogia de projeto, né? Então, o professor vira aquela coisa do parceiro mais experiente, né? Onde o aluno vai buscar a referência, mas não necessariamente ele sabe tudo, ele controla tudo o tempo todo, né? Aliás, não controla nem o resultado final, onde vai chegar. O resultado final é algo que surpreende a todos, né? E eles conseguem aprender, né? Uma grande preocupação que é o aprendizado. Eles conseguem, né? Mesmo que livro-jogo, com... Com certeza, consegue aprender, tem troca de experiência de vida, que eu considero que é algo riquíssimo, né? Como o exemplo que eu voltei lá, que eu falei no início, antes de você começar a gravar, que a gente estava conversando do Rotina Nada Normal de uma Adolescente em Crise, que é um livro meu que foi publicado primeiro na Argentina e daí depois foi publicado no Brasil. E esse livro ele é bem adotado em escolas de lá, né? E tem um professor específico que eu acompanho desde que esse livro saiu em 2008 e que ele faz um fórum de discussão na internet com os alunos dele todo ano, quando esse livro entra para a lista dele, que na verdade ele não adota o livro diretamente, ele faz uma lista e os alunos escolhem qual livro que eles vão querer ler. E eu acompanho, entendeu? Vou vendo primeiro o motivo da escolha de cada um, depois durante a leitura o que eles estão achando e destacando, e depois no final o que de fato aquilo resultou para eles. E para cada um é diferente. A experiência de leitura é diferente. A leitura. E Tem eles conseguem escrever isso, colocar isso, compartilhar. Né? Muitas vezes algo que é totalmente secundário no livro, que não seria perguntado numa prova do livro, vira o motivo central para aquele leitor, a experiência central de aprendizado dele, e é riquíssimo. Né? Então, um exemplo prático nesse livro tem um fato que é secundário, que ele está ali permeando a história, mas não é o foco central da história, é o fato dos pais da protagonista serem separados. E eu lembro de um depoimento que eu li de uma garota que aquilo foi o que marcou. E toda a leitura do livro que ela fez e a interpretação do comportamento da personagem foi em cima desse fato. E ela relacionou tudo aquilo com a experiência de vida dela, porque ela estava passando pela separação dos pais. Então, isso é riquíssimo. Quando você ia ver um negócio desse numa prova do livro? Você consegue trabalhar todos os conteúdos socioemocionais, né? E tudo que está aí por trás. Né? Você tem uma coleção dos sentimentos também, mais para criança. Criança que é assim, tudo isso e mais um pouco, normal. Em parceria com outra escritora, que é a Carmen Lúcia. E a gente eu escrevo um livro, ela escreve um livro. Um livro. A coleção já tem mais de 20 livros. E essa coleção ela nasceu dentro de uma experiência que a gente teve de conversar com crianças da educação infantil e dos anos iniciais do Fundamental 1. Então, a primeira leva dela foi focada só em educação infantil, que saiu com 8 livros inicialmente, 4 meus e 4 da Carmen. E a gente visitou durante um tempo uma creche, conversou muito com os educadores de lá e com as crianças de lá, e foi retirando ideias do que seria interessante colocar nos livros. Então, muito do que esses livros trazem fazem referência direta a essa experiência que as crianças nos relataram, nos deram, né, nessa convivência de meses. Né? E daí, depois, num segundo momento, essa coleção foi muito bem aceita na educação infantil. E daí começou o pedido das escolas para que também tivessem livros para o Fundamental 1. E daí a gente começou a pesquisar o que seriam esses temas para o Fundamental 1 e desenvolver esses novos livros para o Fundamental 1. Mas ficou diferente. Eu considero que é bem diferente a cara da coleção para a educação infantil e as temáticas de Fundamental 1, né? E, para ser bem sincera, meu xodózinho são os livros da educação infantil. Porque você gosta mais. Porque o foco central dela é que se você entra nas questões de sentimento, nas questões comportamentais, a base do trabalho do educador tem que ser o diálogo e a conversa. Tudo vai nascer do você abrir espaço para essa criança contar, para essa criança trocar, para essa criança relatar, né? E isso pode parecer muito básico falando, mas na prática do dia a dia, onde você é um educador, que você tem, vamos pensar num melhor um dos mundos bons aí, vai,
você tem 20 crianças para você cuidar, já é difícil de você fazer esse aprofundamento com cada criança. Se você pensa numa realidade de escola pública, que você vai ter 40 crianças, fica muito mais difícil ainda, né? Então, a coleção tenta fazer uma ponte para que você consiga fazer isso no seu dia a dia, né? De uma forma não tão individualizada, um pouco mais coletiva. Pequenos grupos, né? Você consegue organizar. E o livro, tendo o livro como base, né? Como um ponto, né? Ele é o início, e a partir dali a coisa pode acontecer, né? Tanto eu quanto a Carmen já foi muito em escola. Em escolas, estou ficando sem voz. Muito em escolas com esses livros, e sempre a gente viveu experiências riquíssimas com as quais a gente aprendeu também, né? Porque muitas coisas, essa coisa que eu acredito de educação, ela vai se fazendo no processo, então tem muitas vezes que a gente elabora dinâmicas maravilhosas e que chega na hora e vira outra coisa, porque criança é sempre surpreendente, né? É sempre surpreendente. Eu lembro de um caso que a Carmen tem um livro que fala de raiva, e daí uma escola chamou a gente para fazer, porque né, foi uma situação que a gente foi junto fazer a dinâmica, porque eram, acho que 80 crianças, se eu não me engano, muita criança. Ela pediu apoio, eu fui junto e a gente pensou na dinâmica para fazer com todas elas. E era uma escola que estava tendo sérios problemas, uma escola particular, estava tendo sérios problemas que as crianças estavam muito agressivas e agredindo funcionários da escola. E daí você entra num universo particular, que muitas vezes não consegue ter um diálogo direto com o pai, e se você vai fazer uma queixa dessa com o pai, isso reverte contra o educador. Então, era uma situação bem delicada. E que a gente bolou uma dinâmica, e um dos passos da dinâmica era você desenhar a tua raiva no papel. E eu lá, e elas desenhando, caprichando aquele monstro raiva no papel, né? Tudo coletivo, um papel gigantesco. E quando o negócio estava pronto, para começar a conversa, eu queria mostrar como aquela raiva estava agressiva. Era uma raiva, nossa, era tudo em tom de preto, marrom, roxo, vermelho. Era algo muito, né, pesado. Daí eu perguntei, a primeira pergunta errada que eu fiz. Gente, olha a raiva aqui no papel. Vocês acham a raiva feia ou bonita? Linda! O meu processo lógico de discussão acabou, né? Que eu esqueci um pequeno detalhe. Tudo que vem deles é lindo. Claro. É feio ou bonito para quem, né? Pois é, quanto tempo que eles passaram desenhando aquela raiva monstruosa, né? O trabalho deles, né? Linda. E daí, na hora, vai, uma olha para outra, pá. Eu falei assim, isso mesmo, ela é linda. Ela é linda porque está no papel. Agora, e se ela sair do papel com essa cara, com esse jeito, e sair atacando todo mundo? E daí a coisa funcionou e cada um começou a relatar suas experiências com a raiva. Mas eu considero que foi muita sorte nesse dia. Não foi preparo, não foi nenhuma teoria que me ajudou nesse dia, não, né? Foi algo de sentir a galerinha e por onde que a gente vai. Então, não tem essa coisa de receita pronta, método pronto que vai funcionar sempre, vai funcionar com todos, né? Eu acho que a gente está sempre se descobrindo, sempre aprendendo em cada experiência de educação. Essa disposição para ouvir, né? Pois é. A gente fala muito da comunicação não violenta, né? Como é que a gente consegue trabalhar? E também de como você lida com situações que você tentou programar demais, né? Não adianta, né? Que é a ideia do controle que a gente estava conversando. Sim, sim. Pois é. Ah, Shirley, muito bom. Se você pudesse resumir em 3 orientações, para não falar 3 dicas, né? Que é muito simples. A gente sabe que não é nada simples, mas né, todo esse processo de formação de um leitor, como é que você poderia sugerir e orientar para os professores aí que acompanham o nosso canal? Eu acho que a primeira coisa tem a ver com muito isso que a gente conversou, é ouvir, né? Então é você criar métodos de consultar o seu aluno, né? Seja como esse exemplo que eu dei do professor da Argentina que faz a consulta digital, colocando os títulos lá e os alunos ajudando a participar de qual livro, da escolha de qual livro eles vão ler. Sendo você estando atento a esses gostos de leitura dos seus alunos, como o outro educador que me relatou que o aluno só gostava de um diário de banana, e a partir disso você ir ampliando o leque dele. Então, o primeiro passo é ouvir, né? Ouvir o que a criança ou o que o adolescente, o que faz parte do universo dele. E até ouvir aquele que não gosta de ler, que já vem com eu não gosto de ler. Porque ele não gosta de ler, mas tem coisas que ele gosta de fazer. Então, em cima desses gostos dele, do que ele gosta de fazer, você pode inserir
sugestões ou achar caminhos para aproximar aquele adolescente ou aquela criança. É mais comum em adolescente, né? Aquele adolescente do universo literário. Então, a primeira coisa é ouvir. Outra coisa é você estar disposto a testar métodos de trabalho, né? Não ficar pensando apenas que você tem que devolver um resultado para a escola em forma de nota. Isso você tem mesmo, faz parte do seu cotidiano enquanto educador, você vai ter que chegar num conceito lá. Mas de você estar disposto a buscar, conhecer o que o outro faz. Né? Então, eu acho que o que o outro faz sempre pode te alimentar e levar você a fazer algo semelhante ou algo novo. Né? Então, de você conseguir trazer práticas pedagógicas diferenciadas que não conflitem com o gosto de ler. Né? Eu lembro muito de um evento que eu participei com alunos do EJA e professores juntos. E daí a gente estava discutindo essa questão do valor ainda da prova do livro. E daí eu perguntei só para os alunos do EJA responderem o que eles sentem quando eles têm que ler um livro para fazer a prova. E daí todos começaram a relatar de que isso já é uma forma de minar o prazer de ler. Eles já começam achando que aquilo é chato. E dos professores relutando. E a gente discutiu o que os professores achavam na época deles, enquanto alunos, de lerem para fazer a prova. Né? Então, eu posso parecer meio radical nisso, mas eu considero que existem muitas formas interessantes da gente trabalhar. Né? E vai da gente se arriscar. Né? Então, essa seria a segunda. Bom, a terceira, as duas acho que são as que mais se destacam assim na minha cabeça. Não sei, posso ficar com as duas? Porque daí eu acho que tem vários critérios menores que você vai... Acho que a terceira a gente pode retomar o que eu falei do comportamento leitor, por exemplo. Né? Você pensar essa reflexão do que é o comportamento do leitor, o que você faz ao ler um livro, e como que isso se traduz em prática pedagógica. Acho que essa é uma boa dica. Pensar em você como leitor, essa eu achei ótima. Essa é uma ótima dica, porque se você para e pensa, por exemplo, depois de ler um livro, eu gosto de conversar com os meus amigos sobre o livro. O que seria conversar sobre os amigos na realidade de sala de aula? Sim. Quais práticas simulam essa conversa com os amigos? Que eu possa avaliar, porque eu vou precisar chegar no conceito. Sim. Então, é esse exercício, né? Esse exercício pode fazer com que você tenha caminhos aí bem interessantes a desenvolver com a sua turma. Muito obrigada. Para quem quiser saber mais do seu site, os seus livros, aonde que a gente acha tudo no www.shirleysouza.com. Né? Shirley, S-H-I-R-L-E-Y, Souza, S-O-U-Z-A-O. Tá fácil. Tá fácil. A gente vai foto de visitas em escolas, de eventos, de tudo que a gente conversou aqui. É isso. Ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço.